apaixonadas por Jesus. Hoje a gente está aqui para mais um dia lendo o primeiro livro dos Reis. Hoje a gente já vai para o segundo dia e como eu falei que dessa vez a gente vai ter um tema em específico. E o tema que eu coloquei aqui é a estabilidade começa em casa. Vamos a partir de hoje desconstruir a instabilidade da nossa vida. Foi essa palavra que saltou dos meus olhos e eu acredito que vai ser um momento muito especial, pontual para nós mulheres. Eu sei que tem alguns homens amigos, né, que estão aqui também acompanhando a gente e todos são muito bem-vindos. Bom, vamos lá. Antes da gente ir logo para o primeiro capítulo de Reis, eu quero trazer aqui algumas referências bíblicas falando alguma coisa muito importante sobre a nossa mente. Assim como os reis, que a gente vai aprender aqui, que tiveram muita instabilidade devido à sua mente também instável. Então a gente vai aprender o que é a nossa mente. Em Mateus 22:37 diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Essa mente aqui se refere ao entendimento. Ou seja, eu preciso ter uma mente saudável para que eu cumpra tudo que Deus me manda. Amar o Senhor. Como que eu vou conseguir amar a Deus de todo o meu coração, de toda a alma, de todo o meu entendimento, se eu tenho uma mente ruim, uma mente instável? A conta não vai bater. Então, para eu ter um entendimento, eu preciso ter uma estabilidade intelectual, emocional e espiritual também. Vamos lá para mais um. Em Romanos 12:2 fala assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso passar por um processo de transformação da minha compreensão, do meu pensamento e que tudo seja alinhado à vontade de Deus. Ou seja, a gente passa esse transformai-vos aqui é todos os dias. Todos os dias a gente precisa transformar a nossa maneira de pensar. E mais uma vez, como eu vou ter o entendimento se minha mente não está saudável? Então, a transformação espiritual, ela está diretamente ligada ao que nós pensamos. E mais uma vez, como a gente vai ter um entendimento saudável se as nossas emoções não estão bem? Se a nossa mente está uma bagunça, gente, tudo vira uma bagunça. E principalmente, olha o princípio, que a transformação espiritual está ligada ao que nós pensamos. Então, a gente precisa passar por essa transformação na nossa mente dia após dia. Tiago também vai falar uma coisa muito interessante, no capítulo 1, verso 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, um coração com pensamento duplo, aquele pensamento que ele não sabe o que ele vai fazer aqui, daqui a pouco ele não faz mais. Então essa é uma pessoa inconstante porque sua mente está bagunçada, o seu intelecto não está alinhado com a vontade de Deus. Então essa pessoa, ela é inconstante em todos. Gente, a Bíblia é tão atual. A Bíblia tem todas as respostas em todos os seus caminhos. Em Salmos 26:2 também fala assim: sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina os meus rins e o meu coração. Olha que interessante, porque na cultura hebraica, os rins eram a parte mais importante, ou seja, onde ali estavam guardadas as emoções e o caráter. Então, assim como o salmista, a gente precisa pedir: Senhor, me sonda, me ajuda, me transforma todos os dias, renova a minha mente, examina as minhas emoções para que eu possa estar alinhado com a tua vontade. Então, gente, olha como é importante a gente pensar na nossa vida se a gente está sendo uma pessoa constante ou inconstante. Sabe por quê? Porque a inconstância gera frustrações e confusão em nossas vidas. A gente vai ver aqui tudo que esses reis fizeram de maneiras inconstantes e geraram resultados inconstantes. E olha, uma mente inconstante pode atrapalhar todo um reino. O que é a nossa mente, gente? É um campo de batalha espiritual, onde a gente trava as lutas mais intensas da nossa vida. É na nossa mente. Então, gente, a gente precisa ter a nossa mente em ordem para que a gente saiba discernir a vontade de Deus, a gente esteja alinhado
a vontade de Deus. E quando a nossa mente está firmada em Cristo, aí sim, ela vai para os caminhos certos, ela traz paz. Mesmo, parece que é confuso, né? Mas quando a gente está firmado em Cristo, a nossa mente tem paz, ela consegue raciocinar de uma maneira certa, mesmo na loucura da nossa vida, nas tempestades da nossa vida. Então, a partir desse fundamento, é que a gente vai estudar o primeiro livro de Reis. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a minha vida, que nós seremos pessoas constantes no Senhor. Então, vamos, a partir de hoje, desconstruir a instabilidade da nossa vida. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 1, verso 1 a 6. Eu vou ler aqui com vocês, porque a gente vai fazer raiz, tá bom? Bíblia e caderninho, combinado? Então eu vou colocar aqui, para vocês acompanharem. Vamos lá. O rei Davi estava bem velho. Os seus servidores o cobriam com cobertas, mas ele não conseguia se aquecer. Por isso, seus conselheiros disseram: Rei Davi, nós vamos procurar uma moça para ficar com o Senhor e cuidar do Senhor. Ela dormirá ao seu lado e o conservará quente. Então procuraram em toda a terra de Israel uma moça bonita. Em Sunem encontraram uma jovem chamada Abisaque e a levaram ao rei. A Abisaque era muito bonita. Ela servia o rei e cuidava dele, mas Davi não teve relações com ela. Agora aqui que a gente entra. Até o 6. Absalão havia morrido. Absalão era o filho de Davi. Agora o filho mais velho de Davi, que ainda estava vivo, era Adonias, filho de Davi com Agite. Adonias era um homem muito bonito. Davi nunca o havia repreendido e ele queria muito ser rei. Adonias arranjou carros de guerra e cavalos e 50 homens que iam a toda parte com ele. Bom, até aqui, essa é a primeira parte que eu quero falar com vocês sobre pais com mentes instáveis geram vidas instáveis. Embora Davi tenha sido um grande rei, ele não foi um grande pai. Então, a instabilidade da nossa mente começa dentro da nossa casa, é dentro do nosso lar. Por isso que nunca se falou tanto pós-pandemia, né? Nunca se falou tanto para que a mulher, para que o homem, para quem é pai, para quem é chefe de família, para quem administra como a mulher o seu lar, voltar para sua casa e prestar atenção na sua casa. Por quê? Pessoas instáveis geram mentes instáveis. Então, a casa de Davi, ali na casa de Davi, a gente vê uma instabilidade muito grande com o seu filho. Adonias nunca havia sido repreendido, a Bíblia fala. Davi nunca havia repreendido e ele queria muito ser rei. Ele tinha uma grande ambição pelo poder e ele queria usurpar o trono. Por quê? Porque Davi ainda estava vivo. Ele já tinha esse desejo no seu coração. E na cultura ali, ninguém ocupava um trono enquanto o outro rei ainda estava vivo. E estamos falando de pai e filho, né? Então, gente, essa falta de correção eu quero trazer aqui para a nossa casa. Se você é mãe, tia, avó, enfim, a falta de correção, gente. Se você foi um filho que não foi corrigido, a hora é agora. Essa falta de correção torna uma pessoa com um caráter instável. E a gente vê também mais 2 filhos de Davi, Aminon e Absalom. O que aconteceu com mais esses 2 filhos? Aminon, ele estuprou a sua irmã Tamar, e Absalão, vingando da sua irmã, ele matou Aminon. Então, olha a situação, o caos que a casa de Davi estava vivendo. Não adianta você ser rei, não adianta você ter uma grande posição lá fora, ser uma mulher maravilhosa, com seus talentos, com suas habilidades. Que bom, que tomara que você seja assim. Não adianta você ser um homem respeitado lá fora e não ser respeitado dentro da sua casa. Gente, a instabilidade começa na nossa casa. A gente precisa voltar para o nosso lar e trazer, nós somos mulheres chamadas por Deus para trazer este lugar de estabilidade para nossa casa, para os nossos filhos, para o nosso marido. E os homens também, como sacerdotes do lar, precisam se atentar para isso. Vamos continuar lendo agora do 7 ao 8. Adonias falou com Joabe, que era filho de uma mulher chamada Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, e eles concordaram em ficar do lado dele.
Mas os sacerdotes Zadok e Benaías, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, Rei e os guarda-costas de Davi não ficaram ao lado de Adonias. Então, gente, aqui a gente vê uma outra lição muito importante. A gente vê aqui a instabilidade no governo ali de Davi, a instabilidade moral nos nossos relacionamentos. Então, agora a gente pode dividir o que é essa instabilidade. A gente já entendeu que uma pessoa instável gera vida instável, certo? Agora, tem mais duas separações que a gente pode fazer, que é moralmente e espiritualmente. Então, aqui relacionado à moral, nos nossos relacionamentos, vamos lá. Olha as relações que cercavam Davi. A gente tem 2 ali que ficaram ao lado de Adonias, ou seja, que lealdade era esse deles no governo de Davi? Não é? Então, Jabes, olha só, um comandante do exército, e Abiatar, um sacerdote, pessoas importantes ali para o reinado que cercavam Davi, ficaram ao lado de Adonias, ao lado do opositor. Será que isso está certo? Então, olha como a gente tem que olhar as pessoas que nos cercam, a lealdade das pessoas. Em contrapartida, a gente teve outras pessoas que permaneceram ao lado de Davi, grandes homens também, né? Sacerdote, líder, um profeta, inclusive o profeta Natã, pessoa que não tem medo de corrigir Davi, né? Ele sempre corrigia Davi quando ele errava e Davi sempre ouvia. Então, como é importante a gente ter ao nosso redor pessoas que não têm medo de confrontar o erro. Para que a gente tenha uma estabilidade moral, a gente precisa ter esse tipo de pessoas, não pessoas que vão do outro lado, pessoas que vão a favor do mal. Então, gente, a estabilidade vem quando? Quando a gente tem os princípios morais sólidos, tanto das pessoas que nos cercam, quanto nosso. Como que a gente é? Como que é a nossa lealdade? Será que uma hora a gente fala bem, uma hora a gente fala mal daquela pessoa que está ali ao seu redor? Então a gente não pode se deixar levar pelo brilho dos olhos. Adonias queria o poder, ele queria ser rei, mas ele foi por um caminho errado, um caminho que não era ali agradável a Deus. Então, como ser uma pessoa moralmente estável? Seguindo os princípios morais sólidos. E que princípios são esses? Aqueles que agradam a Deus. Não importa se não vai agradar ao homem, precisa agradar a Deus antes de tudo. E a gente precisa estar fundamentados na palavra de Deus para que a gente resista às tentações, às pressões dos homens. Então é muito importante a gente também se manter estável moralmente nos nossos relacionamentos. Agora, do 9 ao 10, vamos ler mais um pouquinho. Fala assim, ó. Um dia Adonias ofereceu ovelhas, tesouros e besourros gordos em sacrifício na pedra da cobra, perto da fonte de Rogel. Ele convidou outros filhos de Davi e os servidores do rei que eram de Judá. Porém, não convidou seu meio-irmão Salomão, nem Natã, o profeta, nem Benaías, nem os guarda-costas de Davi. Ai, que fofinho, né? Por que será que ele não convidou esses? Porque justamente foram esses que permaneceram ao lado de Davi. Então, aqui a gente vê uma instabilidade espiritual na vida de Adonias, que a gente pode trazer para a nossa vida também. Adonias, olha o que ele fez. Ele tentou oferecer sacrifícios. Gente, quem oferecia sacrifício? Era o sacerdote. Ou seja, esse oferecer o sacrifício, ele vem como uma pele de ovelha, mas na verdade ele estava fazendo um ato de rebelião, porque ele não tinha autorização para isso, e outra, ele não convidou as pessoas que estavam ao lado do rei, que estava ali vigente. Então, olha que rebelião que ele estava criando ali. Além de ser desautorizado, ele não convidou essas pessoas, ou seja, ele estava fazendo uma coisa ali na moita escondida. Ou seja, gente, uma mente estável, espiritualmente estável, é quando a gente coloca o nosso ego acima daquilo que Deus estabeleceu para nós, acima do posicionamento que Deus colocou para nós ali naquele momento. A gente precisa respeitar a nossa posição,
a nossa fase, a nossa estação, Deus conhece o nosso coração. Enquanto Deus me colocou para fazer isso aqui na sua obra, me deu essas habilidades espirituais ali para aquele momento, a gente não pode ter ambição por outras coisas, fazer aquilo que não está sob a nossa autorização. Então, a gente também precisa nos mantermos estáveis espiritualmente, fazer aquilo que Deus estabeleceu para nós. Agora, do 11 ao 31, eu não vou ler para vocês porque senão vai ficar muito grande, mas leiam aí, que fala sobre a Batseba, tudo que ela fez, para poder chamar Davi, a atenção de Davi e falar: Davi, está acontecendo uma coisa que você não está nem sabendo. Então, uma mulher estável, ela promove a paz. Que lindo a gente ver a vida de Batseba, mãe de Salomão, embora ela tenha errado no passado, né? Embora ela tenha sido seduzida pelos prazeres momentâneos ali, agora já uma mulher, passaram-se os anos, uma mulher sábia, uma mulher que pôde aprender com seus erros, agora ela sabe ouvir um bom conselho. E olha, conselhos de uma pessoa certa, viu? Não adianta a gente ouvir conselhos de pessoas que não têm os mesmos valores que a gente. Então, o que Batseba fez? Ela buscou ajuda com a pessoa certa. É isso. Para onde que ela correu? Para o profeta Natan. Lembra que eu falei para vocês que o profeta Natan sempre corrigia, segundo a vontade de Deus, claro, Davi? E Davi sempre aceitava a correção? Então, foi para essa pessoa que ela buscou ajuda e ela se posiciona em favor do seu filho Salomão. Uma mulher estável, um homem estável é aquele que traz lar para sua casa, que estabelece um lugar de paz. Ou seja, só pode fazer isso quem tem uma mente estável, saudável. Ou seja, é a pessoa que se levanta após um erro, ela ouve bons conselhos e ela age com determinação em prol da paz. Que tipo de pessoa que a gente tem sido? Será que a gente é como Adonias, que causa uma rebelião, ou será que a gente traz a paz? Então, nós precisamos ser homens e mulheres firmes nos princípios de Deus, está alinhado segundo a vontade de Deus. A gente lembra, né, que a gente gera vida, então uma mente estável gera uma vida estável. Bom, gente, por hoje é isso. A gente tem muita coisa para falar, muita lição a aprender e vamos desconstruir a instabilidade da nossa vida. Eu espero você. Até amanhã.